Irmãos e irmãs, nesse momento eu convido vocês a fazermos esse momento de meditação. Nos voltando para o sacrário, onde está Jesus na Eucaristia, vamos dar início a este momento de meditação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor nosso Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na nossa vida de fé, é muito importante vivemos na graça de Deus. A graça santificante é algo que é necessário para a nossa vida de fé ser verdadeiramente intensa. Desde o momento em que os cristãos recebem a graça santificante pelo batismo, tem uma nova vida sobrenatural, diferente da existência comum dos homens. É uma vida particular e exclusiva dos que creem em Cristo, daqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, como nos diz o prólogo do Evangelho de São João, primeiro capítulo do Evangelho de São João. Esta vida na graça de Deus é essencial para nós, porque uma vez que recebemos o batismo, fomos chamados a viver uma vida sobrenatural, não meramente a vida humana, as coisas da carne. Seguindo também na linha do que nós meditamos agora há pouco no Evangelho de hoje, da missa de hoje, no Mateus capítulo 5, o que Jesus nos pede é algo sobrenatural. Dar a outra face quando recebemos uma bofetada, perdoar a quem nos ofende, fazer o bem para uma pessoa que nos faz o mal, não são coisas naturais. O natural é a lei de Talião, que está presente também nesse texto do Evangelho da Missa. Olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Se alguém te faz o mal, você vai lá e faz outro por ela. Se alguém te faz um bem, você retribui com um bem também. Isso é natural, isso sai do nosso coração de maneira tranquila, sem nenhum esforço. Sermos simpáticos com quem nos trata bem, sermos antipáticos com quem nos trata mal, isso é comum. Agora, o que Deus pede de nós é vida sobrenatural, é deixar que a caridade de Cristo atinja o nosso coração de tal maneira que sejamos pessoas magnânimas. A virtude da magnanimidade é justamente isso, ter um coração grande. Magnum, no latim, significa grande. Uma pessoa que tem um coração grande, que sabe perdoar quem o ofende, que sabe compreender aqueles que têm limitações e que sabe também retribuir a quem faz o bem. Essa vida que o cristão começa a viver é a mesma vida de Cristo. Por isso, São Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Entre Ele e nós se estabelece uma comunhão de vida diferente, superior, mais forte, mais íntima, que é dos membros da sociedade humana em geral. Uma união tão profunda que transforma radicalmente a nossa existência e torna possível que a vida de Deus se desenvolva em nós como algo próprio. O Senhor descreve falando da videira e do sarmento, por exemplo, é uma das parábolas que Jesus utiliza. Deus é como a videira, nós os sarmentos, os ramos, que estamos unidos a esta videira e dela recebemos a força vital,
a força para viver. São Paulo compara a união entre o corpo e a cabeça. É outra imagem bonita, na qual nós, igreja, somos um corpo vivo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Pois uma mesma seiva e o mesmo sangue percorrem a cabeça e os membros. Estamos interligados. Temos que ter uma consciência clara sobre isso, que as nossas ações pessoais, particulares, incidem em toda a igreja. Os nossos pecados, mesmo que sejam cometidos de maneira individual, secreta, solitária, incidem em todo o corpo vivo da igreja. Também as nossas virtudes, os nossos atos bons, a nossa oração, nossos atos de caridade, injetam, digamos assim, uma seiva saudável em todos os sarmentos que compõem a videira que é a Igreja Católica. Estamos interligados. Precisamos tomar, portanto, esta consciência de responsabilidade pessoal. A primeira consequência dessa realidade é a alegria incomparável de nos tornarmos filhos de Deus, de passarmos a sê-lo de verdade, realmente. Quando a pessoa adota alguém como filho, dá-lhe o seu sobrenome, os seus bens, oferece-lhe o seu carinho, mas não é capaz de comunicar-lhe uma parcela sequer da sua própria natureza, da sua própria vida, do seu DNA. A adoção humana é um fato externo, não muda a pessoa nem lhe acrescenta perfeições ou qualidades que não sejam meramente externas. Na adoção divina é diferente, trata-se de um novo nascimento, que introduz uma melhora admirável na natureza de quem é adotado. Caríssimos, escreve o evangelista São João, nós agora somos filhos de Deus. Não é uma ficção, porque o próprio Espírito atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma realidade tão grande, tão excelsa, que leva São Paulo a escrever: portanto, já não sois estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos dos santos e familiares de Deus. Quanto bem fará nossa alma considerar frequentemente que Cristo é a fonte de que jorra esta nova vida que nos foi dada. Por ele, nos vai escrever São Pedro na sua carta, foram-nos dadas as mais preciosas e ricas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Deus nos ama tanto que Ele não quis simplesmente fazer-nos suas criaturas. Isso já seria algo grande, algo valioso, algo que seria para nós muito nobre. Sermos criados por um Deus todo-poderoso, rico em misericórdia, infinito e eterno. Deus foi mais além. Ele não quis apenas nos fazermos criaturas, somos criaturas de Deus, mas através da sua igreja e do batismo, que é o sacramento que nos dá entrada na igreja, o Senhor nos faz verdadeiramente filhos, filhos adotivos, numa adoção muito mais forte que a adoção humana, uma adoção que imprime em nossa alma, no nosso ser, uma nova força para vivermos vida sobrenatural. Diante de tal dignidade, a cabeça e o coração se inclinam em contínuo agradecimento a Deus, que quis depositar em nós tanta riqueza. Decidimos-nos a viver conscientes das joias preciosas que recebemos. Os anjos contemplam a alma em graça, cheios de respeito e de admiração. E nós, como é que nos comportamos? Se trazemos dentro de nós um tesouro de tão grande valor? Como é que olhamos os nossos irmãos
que receberam ou estão chamados a receber esta mesma dignidade? Sabemos realmente o que vale a nossa alma e sabemos manifestá-lo na conduta, na delicadeza com que evitamos a menor coisa que desdiga da nossa dignidade e da nossa condição de cristãos? São perguntas que podem nos ajudar no nosso exame de consciência pessoal. Cada um de nós deve se colocar na presença de Deus e se perguntar: como estou eu vivendo de acordo com a dignidade enorme que recebi? Tenho consciência disso? Que sou filho de Deus? Que Deus me imprime uma graça especial que me faz viver uma vida sobrenatural? Como valorizo a graça de Deus na minha alma? Será que não estou sendo um pouco leviano, um pouco superficial, dando pouco valor na graça de Deus que habita em mim? São Paulo vai nos dizer que nós somos templos vivos do Espírito Santo. Como nós estamos tratando este templo que é o nosso corpo, a nossa alma? Estamos permitindo que Deus seja de verdade o nosso Senhor? Que seja o Rei da nossa alma? Ou estamos deixando que o nosso ego, que os nossos desejos imorais ou impuros tomem conta do nosso ser? Ou às vezes deixamos que nos contaminemos por coisas mundanas, programas de televisão mundanos, imorais, páginas de internet, tantas coisas que vêm para poluir a nossa alma. Será que nós não estamos sendo pouco lutadores nesse campo? Devemos lutar mais, irmãos e irmãs, para que a nossa alma não seja emporcalhada, digamos assim, por todas essas coisas que vêm do mundo, que querem invadir nosso ser e às vezes nos chegam pela TV, pelo celular, pelo computador, pelas mídias sociais que nós utilizamos, que são coisas boas em si mesmas, mas se nós não sabemos utilizar, podem se tornar canais de contaminação da nossa alma. Temos que saber cortar com estes canais, cortar com essas páginas, valorizando assim o nosso ser, deixando que somente Deus habite em nós, nos purificando sempre de novo, quando for preciso, com humildade, com sinceridade, no sacramento da confissão, que é um sacramento da alegria, da paz, na qual nós, na presença do sacerdote, confessamos as nossas faltas e recebemos de Deus o bálsamo restaurador da nossa alma. Nesses tempos de pandemia, talvez nem todos tenham acesso ao sacerdote porque estão suspensos os atendimentos, mas nem por isso podemos ficar privados da graça de Deus. Não, se você não tem acesso ao sacerdote nesse momento, saiba que a igreja sempre acreditou no ato de contrição perfeito. Faça um profundo arrependimento dos seus pecados. Se examine, peça perdão a Deus com sinceridade e Deus assim age na nossa alma e nos perdoa. Fazendo o propósito firme, sim, de que quando for possível fazer uma confissão sacramental diante do Padre, então você fará. Enquanto não é possível de verdade, Deus não vai deixar de lavar a sua alma. Faça a sua contrição, seu ato de contrição perfeito, pedindo perdão a Deus dos seus pecados. E se você tem acesso ao sacerdote, não deixe passar o tempo. Vá até a sua igreja, procure o sacerdote, porque nós somos templos de Deus e precisamos sempre de novo nos colocarmos na sua presença para renovar nossa alma. Não somos anjos, temos altos e baixos,
quedas e conquistas. Por isso, para vivermos na graça de Deus, é preciso lutar e se confessar com frequência. No princípio, depois da primeira criação, a criatura era nova, perfeita, tal como Deus a havia feito. Mas o pecado a envelheceu e causou nela muitos estragos. Por isso Deus fez outra nova criação, a graça santificante. Uma participação limitada na natureza divina, pela qual o homem, sem deixar de ser criatura, se torna semelhante a Deus e participa intimamente da vida divina. É uma realidade interior maravilhosa, que produz em nós uma força que vem do alto e que infunde em nós uma graça especial. Saibamos valorizar, irmãos e irmãs, a graça santificante em nós, porque ela não é um dom passageiro e transitório, como acontece com impulsos e emoções que nos incitam a praticar ou omitir alguma ação. É um princípio permanente da vida sobrenatural. Uma disposição estável, radicada na própria essência da nossa alma. Determina um modo de ser estável e permanente. É uma graça que também é chamada de graça habitual. Graça santificante, quando estamos ausentes de pecado mortal na nossa alma, estamos na graça santificante, que é uma graça atual, uma graça permanente. É com essa dignidade que devemos viver e nos comportar, portanto, em todas as nossas ações. Em nenhum momento do dia devemos esquecer os dons com que nós fomos agraciados. A nossa vida será bem diferente se no meio dos nossos afazeres diários, no meio das nossas obrigações, tenhamos presente isso, tenhamos presença de Deus. Saibamos encontrar no meio das nossas ocupações habituais esse Deus que nos espera em cada ação simples, concreta do dia a dia. Deus que quer estar em nós e atuar na nossa vida. Essa graça vai pouco a pouco fortalecendo o cristão, nos convertendo em filhos de Deus, templos da Santíssima Trindade. Essa semelhança no seu ser deve refletir-se necessariamente também no nosso agir, nossos pensamentos, nas nossas ações, nos nossos desejos. E se estamos notando que nossas ações, nossos desejos, nossos pensamentos estão se afastando de Deus, precisamos sempre de novo voltar para o Senhor. Voltar através da contrição, do arrependimento, da confissão e depois da oração, a Santa Missa, a oração pessoal, o Santo Terço, a meditação, como nós estamos fazendo agora, um momento de reflexão na presença de Deus, nas coisas de Deus. Assim, usando desses instrumentos, nós iremos pouco a pouco estar crescendo nessa graça santificante. E com a ajuda de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, com a intercessão do glorioso São José, seu castíssimo esposo, dos santos anjos, também dos nossos santos de devoção, iremos pouco a pouco caminhando e avançando nesta graça, para fazermos a vontade de Deus no nosso dia a dia. Para concluir, então, nos colocamos sob o patrocínio da bem-aventurada Virgem Maria. Ela aqui nesta comunidade, venerada com o título de Nossa Senhora da Abadia, que ela interceda por nós. Ela que é Mãe de Deus, ela que é toda pura, ela que viveu e vive e viverá para sempre numa habitual graça santificante, que nos ensine a nós, pobres pecadores, a não desistir. Apesar de, com altos e baixos, com quedas e vitórias, seguimos adiante, para que, com a graça de Deus, cheguemos ao bom termo que é a salvação
a qual o Senhor quer doar a cada um de nós. Que assim seja. Vamos concluir nossa oração, nos voltando para Jesus e fazendo a oração final. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muito bem, então uma boa noite a todos. Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui, que nos acompanhou nesta meditação. Possamos caminhar sempre juntos nesse tempo, pedindo e clamando a Deus misericórdia, para que afaste de nós o quanto antes este mal do coronavírus e assim possamos voltar às nossas habituais atividades. Boa noite, Deus abençoe.